Graças a Deus, mais uma vez é uma honra, um prazer estar mais uma vez reunido aqui no canal Jailson HMTV para junto, meus queridos amados irmãos, dar continuidade à nossa pequena e humilde palestra. Mais uma vez nós estamos aqui, mas antes de nós começarmos, eu queria pedir para você ainda que não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva no canal, certo? Dê o like e compartilhe o nosso conteúdo e aperte o sininho para receber todas as notificações. Quando nós colocarmos um vídeo aqui no canal, você recebe aí o aviso na sua casa que tem canal novo, que tem vídeo novo no canal, tá bom, meus queridos? Muito bem, vamos abrir a Bíblia, que nós temos um assunto muito importante, Apocalipse 20, versículo 7 e versículo 8 do capítulo 20 do Apocalipse. Hoje eu quero entrar num assunto muito importante, porque houve uma grande polêmica em cima disso, e eu quero mostrar hoje aqui, pela mensagem profética, o que isso representa, o que isso significa. E qual é a importância para nós. Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 e versículo 8, diz assim: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Verso 8, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. Agora, deixa eu abrir aqui um parênteses. Esse Gog e Magog, que aparece aqui no capítulo 20, verso 8 de Apocalipse, veja só, apesar que é o mesmo nome, Gog e Magog, que está lá em Ezequiel, capítulo 38, 39, mas não é o mesmo. Esse Gog e Magog aqui não é o mesmo de Ezequiel 38, porque o Ezequiel 38, o irmão Brana, o profeta de Deus, na mensagem Pergunta e Resposta sobre a marca da besta, ele diz que Gog e Magog é a Rússia. Certo? Na era da igreja de Laodiceia, ele diz que é o rei do norte. Na mensagem Deus sendo mal entendido, ele disse que Gog e Magog, lá de Ezequiel 38, vai ser depois do rapto. Certo? Então, esse Gog e Magog aqui, de Apocalipse 20, versos 8, não é o mesmo de Ezequiel 38, 39. Tá bom, meus queridos? Mas vamos lá. E saiu a enganar as nações que estavam sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. Amém? Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 e versículo 8. Irmãos, e baseado nessas escrituras de Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 e versículo 8, o meu assunto hoje, o meu tema da minha pequena palestra hoje aqui no canal é o mistério das nações enganada depois do milênio. O mistério das nações enganada depois do milênio. Esse é o nosso pequeno assunto aqui na nossa humilde e pequena palestra. Muito bem, meus queridos. Irmão, deixa eu falar algo aqui para vocês. Eu acredito que alguns irmãos, né, alguns ministros, eles acompanharam esses eventos que aconteceu aqui no nosso Brasil. Mas antes de eu entrar nesse evento, nesses acontecimentos que aconteceu em 2017, assim, no final de 2017 para 2018, eu quero falar algo aqui. Os pré-tribulacionistas. O que são os pré-tribulacionistas? São aqueles que creem que a igreja ela é arrebatada antes da grande tribulação. São chamados de os pré-tribulacionistas, certo? Isso é um sistema teológico que é usado muito pelo sistema denominacional. Os pré-tribulacionistas, eles acreditam que essas nações que vão ser enganadas pelo diabo depois do milênio, preste bem atenção, são as nações que conseguiram sobreviver à batalha do Armagedon. Isso é que os pré-tribulacionistas acreditam, que essas nações que vão ser enganadas pelo diabo depois do milênio são as nações que conseguiram sobreviver à grande batalha do Armagedon e conseguiram entrar viva no milênio. Aí depois do milênio,
eles serão enganados pelo diabo. Já os milenistas ou os pós-tribulacionistas, que também são outro sistema que é usado pelos teólogos do sistema religioso, eles não acreditam assim. Porque, veja, os milenistas crêem que já estão vivendo no milênio. E a igreja de Cristo vai passar pela grande tribulação. Vai passar pela grande tribulação. E quando a tribulação terminar, então quando é que a grande tribulação termina? Quando Jesus vem. Porque os pré-tribulacionistas, eles acreditam que a segunda vinda está dividida em duas fases. A primeira fase, Jesus vem para arrebatar a noiva, a igreja. E a segunda fase da segunda vinda, ele vem para reinar junto com a sua igreja. Isso é a linha teológica dos pré-tribulacionistas. Já os pós-tribulacionistas e os milenistas, eles não acreditam em duas fases da segunda vinda de Cristo. Eles creem que Jesus vai vir a segunda vez somente e vai vir no final da grande tribulação para resgatar a sua igreja e trazer o julgamento. Isso é a linha teológica dos milenistas e pós-milenistas. Agora, o pós-milenista e os milenistas, o pós-tribulacionista e os milenistas crê que a igreja passa pela tribulação. E eles não estão errados não, irmão. Eles não estão errados. A igreja passa pela grande tribulação. Passa sim, isso é verdade. Agora, o que eles não conseguem observar e ver pelas escrituras, que existe a igreja e a noiva. Isso eles não conseguem ver, mas o sétimo anjo, o profeta de Deus, conseguiu observar isso nas escrituras. Mateus 25, verso 6 em diante. As virginésias e as virgens prudentes. A noiva, ali está a noiva e a igreja. Ali está a igreja natural e a igreja espiritual. Mas tanto os pré-tribulacionistas como os pós-tribulacionistas e os milenistas, eles não conseguem ver, eles não conseguem observar essa diferença. Eles não conseguem ver isso. Mas é assim que os pré-tribulacionistas acreditam, certo? Que essas nações que serão enganadas pelo diabo depois do milênio são pessoas que conseguirem sobreviver à batalha do Armagedon e entrar viva para o milênio. Aí elas vão reinar no milênio com Cristo e depois do milênio, essas nações que conseguiram entrar, sobreviver à batalha do Armagedon e reinar no milênio, eles serão enganados pelo diabo. Isso é uma ideia teológica dos pré-tribulacionistas. Já os pós-tribulacionistas e os milenistas não vê desse jeito. Mas veja só, agora vamos focar aqui, porque esse ensinamento do pré-tribulacionista, ele entrou na mensagem, algumas coisas dele, entrou na mensagem no final do ano 2017. No final de 2017, aqui no Brasil, surgiu uma doutrina, irmãos, que ensinava que essas nações que seriam enganadas depois do milênio, seriam aquelas que passaram viva da batalha do Armagedon e reinará no milênio. Eles creem. Agora, só que eles creem de uma maneira diferente. Veja só. Eles creem, essa doutrina que foi inventada aqui no Brasil, mas não deu em nada, porque em 2021, o pastor que era o cabeça, que sustentava essa tese, ele era o pastor principal que acreditava nesse ensinamento, porque quem pregava esse ensinamento era uma pessoa que fazia parte do seu ministério, era um parente dele. Ele teve uns problemas aí de relacionamento, de casamento, de divórcio, e o que aconteceu? Que houve uma grande divisão. Aqueles ministros que estavam junto com ele nesse mesmo pensamento, depois começou a se dividir, aí essa doutrina não deu nada. Mas isso trouxe muito problema no meio dos ministros em ano 2017. Especialmente aqui na Paraíba. A Paraíba, ela recebeu a abertura da palavra em 2017, mas hoje
Você não encontra os ministros pregando mais isso por causa que o ministro que recebeu a abertura da palavra aqui na Paraíba também seguiu por essa linha e hoje não deu em nada. Não se prega mais nada. A abertura da palavra aqui na Paraíba não se prega mais pelos ministros. Você pode encontrar em pessoas, em irmãos, como eu e alguns outros irmãos, mas os ministros que pregavam a abertura da palavra aqui em 2017, acabou-se porque eles arredou para outro lado, que seguia essa doutrina que surgiu em 2017, e no final de contas a doutrina acabou-se nada, certo? Acabou-se nada. E veja só, e quando o milênio, quando o milênio termina, irmão, né, eles ensinavam que quando o milênio terminar, o diabo será solto da prisão e eles seriam enganados. Agora, esta doutrina é falsa e precisamos saber como o profeta ensinou isso através da revelação do dia. Então, essa doutrina, irmão, que surgiu em 2017, trouxe esses pontos aí, essas polêmicas. Uns pontos eles pegaram lá dos pré-tribulacionistas e outros pontos foi criado entre esse ministro, esse pregador, que ensinava isso. Não mais porque as virginésia vai sobreviver. As virginésia dizem, eles ensinavam que as virginésias, irmão, ia sobreviver à batalha do Armagedon. Irmão, será que é verdade isso? O profeta de Deus aqui diz aqui, ó. O irmão Branda diz aqui, ó. Olha, na mensagem pergunta e resposta número 4. Mensagem, pergunta e resposta número 4, parágrafo 106. Porque eles falavam que as virginésia ia sobreviver à batalha do Armagedon e ia reinar com Cristo. Mas veja o que é que o irmão Brana diz sobre isso aqui, ó. Fizeram a pergunta para o irmão Brana. Há uma... dizendo assim, ó, parágrafo 106, pergunta 33 da mensagem, pergunta e resposta número 4. Durante o milênio, onde estarão as virginésia? Veja, que essa doutrina que surgiu em 2017 sustentava que as virginésia ia sobreviver à batalha do Armagedon. Elas iam conseguir sobreviver à batalha do Armagedon, certo? Para depois do Armagedon, elas iam entrar viva para o milênio, ia reinar com Cristo no milênio. Depois que o milênio terminasse, aí sim, elas, as virginésia e as outras nações, ia ser enganada pelo diabo. Isso foi o que inventaram aqui no Brasil em 2017. Mas o que o profeta diz? Durante o milênio, onde estarão as virginésia? Irmão, ele diz assim, ó. Durante o milênio, estão no sepulcro. Olha o que o irmão Branco está dizendo. Olha a resposta do profeta. Durante o milênio, onde estão as virginésia? Durante o milênio, estão no sepulcro. E os outros mortos não tornarão a viver por 1000 anos. Então veja o que o irmão Branco está dizendo. Que durante o milênio, que o milênio é uma dispensação, é uma era de 1000 anos. Durante os 1000 anos de milênio, as virginésias vão estar todas sepultadas, porque as virginésias elas vão morrer, irmão. O único grupo, vamos dizer assim, que não vai morrer, que vai sobreviver o milênio, são os 144 mil. Aí vocês dizem, mas irmão Jailson, mas tem parágrafo da mensagem que o irmão Brando disse que os 144 mil vai morrer. Claro, tem sim. As da igreja, o irmão Brando fala isso, no quinto selo, mas depois o irmão Brando corrigiu, porque isso tinha que ser corrigido. E ele mostra depois do selo, em outras mensagens, que os 144 mil, eles vão sobreviver à batalha do Armagedon e eles vão entrar vivos no milênio. Mas as virginésias não, as virginésias vão todas morrer. Olha aqui, ó. Mensagem, o arrebatamento, pregado em 65. Mensagem, o arrebatamento. Deixa eu ler aqui. Parágrafo 125 da mensagem, o arrebatamento. Preste bem atenção nas palavras do profeta de Deus, o irmão Brana.
E tem outras mensagens que ele também fala mais clara ainda, mas eu quero ver essa aqui, ó. Mensagem do arrebatamento, parágrafo 125. Ele começa a dizer assim, ó. E as 7 vigílias, como que as 7 vigílias de um vem? Ele não veio na primeira vigília. E aqui, mano, veja só o que ele está dizendo aqui. Aqui tem um ponto muito importante que muitos pregadores dessa mensagem não conseguiram observar isso aqui, não conseguiram ver através do óculos da revelação. Olha o que ele diz assim, ó. Ele não veio na primeira vigília, segunda, terceira, quarta, porém vem na 7ª vigília. Veja que o irmão Brana está falando aqui, ele está falando das 7 eras. Ele está dizendo que ele não veio nem na primeira era, nem na segunda era, nem na terceira era, nem na quarta, nem na quinta era, nem na sexta, mas na 7ª era, que é a 7ª vigília. Aí ele dá assim, ó. Esse foi Enoque o 7º, o qual foi transladado. Aí ele diz assim, Noé, sendo um tipo do remanescente do judeu. Quem são os remanescentes do judeu? Quem são uma parte do judeu? É os 144 mil. E Noé representa os 144 mil. Em certa ocasião, o irmão Brana mostra em várias mensagens que, num lado, Noé representa a igreja, as virginécias. Tem ocasião que o irmão Brana coloca Noé como representante da noiva. E tem ocasião, como nessa, que o irmão Brana coloca Noé como tipo do remanescente do judeu, dos 144 mil. Aí ele diz assim, ó, há de ser transportado, quer dizer, em outras palavras, eles serão raptados, arrebatados. Agora, nós temos na Bíblia falando sobre as vigílias. Tá vendo aí, irmão? Então, segundo essa mensagem aqui, esse parágrafo, os 144 mil que estão sendo tipificados em Noé, assim como Noé passou pelo dilúvio para o outro lado, para a nova terra que surgiu depois do dilúvio, Noé conseguiu ser transportado pela arca. A mesma coisa vai ser os 144 mil. Eles são o único grupo que não vão morrer na batalha do Armagedon. É os únicos que que vão passar vivo pela batalha. Mas as virginécias não, irmão. As virginécias não vão passar vivo, elas vão morrer, vão ser todas assassinadas. Então, durante o milênio, como diz o profeta, as virginécias vão estar na sepultura. Mas vamos aqui adiante. Agora, a gente precisa notar, irmão, aonde, eu quero ler aqui uns parágrafos da mensagem de Satânico, porque quando essa doutrina surgiu aqui no Brasil, e isso foi um rebuliço muito grande, mas antes disso, deixa eu falar algo aqui. Vamos fazer aqui um exemplo. Aí você pode dizer assim, mas irmão Jailson, mas o profeta Zacarias, no capítulo 14, versículo 6, ele fala de um restante das nações. E Isaías também fala isso, e alguns profetas do Antigo Testamento, tanto profetas maiores como menores, também falam sobre esse restante das nações, que vão sobreviver à batalha do Armagedon e vão entrar vivos no milênio, certo? Vamos supor que é dessa forma. E depois eu quero trazer uma pregação aqui, gravar um vídeo para falar diretamente sobre essas nações que vão restar. Quem são eles? Isso vai ser um assunto para o futuro. Mas vamos ver. Então, se essas nações entram no milênio, agora quem vai reinar o milênio? A gente precisa entender, irmão, e saber quem é que vai reinar no milênio. Porque, veja só, vamos ver o que é que o irmão Brandon aqui na mensagem, o Desvelar de Deus, essa mensagem, o Desvelar de Deus, ele pregou em 64. Aqui no parágrafo 84, veja o que a irmã Brana diz. Mensagem, o Desvelar de Deus, parágrafo 84, pregado em 1964. Veja o que o irmão Brana diz. Como o atributo vem, então, como o atributo vem, está em Deus. Um atributo é o seu pensamento. Deus, no princípio, o eterno, ele não era nem mesmo Deus, ele era o Elohim. É por isso que na Bíblia está lá,
No princípio criou Elohim, os céus e a terra, ponto. Aí irmão Brana diz, Deus é um objeto de adoração, ou algo, vê? Então ele não era nem mesmo isso, ele era Elohim, o eterno, mas nele havia pensamentos, quer dizer, atributos. Ele queria se tornar material, no qual foi que ele fez, então ele falou uma palavra e a palavra foi materializada. E essa palavra aqui que ele falou, irmão, em outras mensagens, o irmão Brana diz que é o Filho. E ele continua, este é todo o quadro de Gênesis e Apocalipse. Não há nada errado. Aí ele diz assim, ó, Elohim materializando-se para que então ele pudesse ser tocado, sentido. Aí ele diz assim, ó aquele irmão Brana diz, e no milênio haverá Elohim assentado no trono, vê? Isto é certo, com todos os seus súditos ao seu redor, que ele predestinou antes da fundação do mundo. Então, veja, quem vai reinar no milênio é o próprio Deus em Cristo, materializado em Cristo, que vai reinar no milênio. Agora, veja só, irmão. Deus, o próprio Deus, reinará no milênio durante 1000 anos. E vamos ver que essas nações que conseguiram sobreviver ao milênio, entram no milênio e reina com Cristo, e reina com Deus ali. Depois que termina o milênio, esse povo, essa nação, que reinou junto com Deus, com Cristo ali, junto com a noiva, junto com os 144 mil, aí depois do milênio, eles serão enganados. Que tipo de reino é esse? Que Deus, o próprio Deus, materializado em Cristo, reina, o próprio Deus está reinando, e depois as pessoas que conseguirem viver esse reino, depois será enganada pelo diabo. Então esse reino aí, irmão, não é um bom reino. Que reino é esse? Que poder tem esse reino? Então nós precisamos entender, irmão. Nós estamos aqui hoje, eu quero mostrar para vocês quem são essas nações. Eu quero mostrar 2 pontos principais. Quem são essas nações e de onde elas vêm. É isso que precisamos saber. E isso vai derrubar essas doutrinas que são levantadas na mensagem. Porque todo dia surge uma doutrina nova dentro da mensagem. Os pastores levantam essas doutrinas, e essas doutrinas se tornam falsas. E por ser falsa, irmão, essas doutrinas é a doutrina que, você veja, a primeira doutrina falsa que surgiu no cristianismo foi a doutrina da Trindade, de 3 pessoas. Que Deus é uma pessoa, Jesus é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. E todos os 3 são Deus, são os deuses da Trindade. Essa foi a primeira doutrina. E o homem que inventou essa doutrina, ele tinha na cabeça uma coroa com o nome Vigale Filidei. Quer dizer, no lugar de Cristo. E o irmão Brana diz na mensagem, os ungidos no dia, que esse homem foi o primeiro falso profeta do cristianismo, o Papa. O Papa foi o primeiro falso profeta do cristianismo. Mas só, irmão, que isso não ficou só nele. Isso foi passando de geração em geração e foi atingindo um homem. E hoje, muitos pastores da mensagem aqui no Brasil, eu não sei lá fora, mas eu estou falando aqui do Brasil, onde eu conheço, onde eu vejo, está também com essa doutrina falsa e estão marcados com esse número, que é o número 666, que representa falsa doutrina. Meu Deus. Mas é a verdade, irmão. É a verdade. Mas antes nós vamos entrar aqui detalhadamente, irmão, vamos aqui ver alguns pontos que o irmão Brana deixou bem claro. Aqui na mensagem É de Satânico, parágrafo 106, essa mensagem É de Satânico foi pregada em 1965. Aqui no parágrafo 106, o profeta de Deus fala uma coisa bem interessante. 106. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Olha o que é que ele diz. Agora observe. A igreja de Laodiceia. Ela, aí ele diz assim, ela, Eva, está sentada como uma rainha
de Satanás. Ela é rica em bens mundiais, cega novamente, nua, e não o sabe. Tal como estava no Éden de Deus. Porém agora, não porque o véu santo esteja sobre sua face, mas o véu do desejo. Ela tirou o véu de Deus e colocou um véu de conhecimento para desejar. Para desejo. Agora ela tem um véu de desejo que está cega para isso sendo pecado. Ela está nua e na rua e não o sabe. É uma prostituta na rua. As mulheres nesses shorts e à vista de Deus são prostituta e não sabe. Veja aqui que o irmão Brana já está mostrando a condição da igreja atual agora, nesse momento, irmão. Então, nesse momento, as nações, através da era da igreja de Laodiceia, o diabo está enganando o povo. Aqui, ó, parágrafo 115 da mensagem é de satânico. O irmão Brana continua. Agora, ele agora também usa, ele agora também usa as franjas dela. Eles os penteia para baixo e faz um cacho neles. Alguma dessas coisas mais efeminadas que eu tenho visto em minha vida é algumas desses rapazes que aqui fora, hoje em dia, com suas franjas penteadas para baixo, sabe? Nessa forma, tendo um cabelo tinto com alguns crachos de águas oxigenadas e fazem cacho formando tranja. Grandes afeminados. É uma coisa terrível, horrível, para dizer no púlpito, porém, o juízo começou na casa de Deus. Nem se sabe se o homem ou mulher, nem se sabe se é homem ou mulher. Você veja aqui o irmão Brana mostrando aqui a condição do homem e da mulher, que está tudo parecido, sabe? Então, você veja que o povo está sendo enganado pelo diabo agora, nesse momento, através da era da igreja, da era da Laodiceia. Está enganando o povo. E hoje, essa semana eu vinha comentando com umas pessoas que antigamente, ano 80, a gente via a diferença de uma pessoa que era evangélico e uma pessoa que não era. Tinha diferença. Mas hoje, não tem diferença nenhuma. Hoje, estão tudo parecido, ninguém sabe quem é evangélico, ninguém sabe quem não é, ninguém sabe quem é crente, todo mundo está aí, tudo do mesmo jeito. E os religiosos estão mais pior do que as pessoas que não são. E o irmão Brana continua assim, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Nem se sabe se é homem ou mulher. Tenho entendido que nosso exército dos Estados Unidos, brevemente, usam short. Isso é certo, vê? O que é a perversão é vestimenta de mulher. Uso as franjas dela. Tá vendo aí, irmão? Aí o irmão Brana já mostra aqui a condição, o engano. O engano já está agora, através da igreja de Laodiceia. Agora, deixa eu entrar aqui em outros pontos, irmão. Porque agora a gente precisa. Você veja aqui no capítulo 20 de Apocalipse, deixa eu ler aqui. No capítulo 20 de Apocalipse, você veja que o diabo é preso. Então, esse é um ponto muito importante. Você veja que o diabo é preso. O diabo é preso. Aqui no livro, aqui, ó, olha aqui, ó. No livro God, Conduta e Ordem Doutrina da Igreja. Aqui é o 3º volume. Vamos aqui abrir ele aqui, para a gente mostrar que, você veja que o diabo, irmão, antes do milênio acontecer, vai ter a batalha do Armagedon e Jesus vem. E eu quero dizer, eu quero abrir aqui um para explicar algo aqui. Os pré-tribulacionistas, eles acreditam que a segunda vinda está dividida em duas fases. A primeira fase da segunda vinda é para arrebatar a noiva, a igreja. E eles já estão esperando. Mas nós cremos que a segunda vinda já começou. Certo? Aí eles dizem que a segunda fase da segunda vinda vai ser para trazer o milênio. Mas eles estão errados. O profeta mostra através da Bíblia que tem 3 vindas. A primeira vinda foi quando Jesus veio lá
em Jerusalém. A segunda vinda aconteceu agora conosco. Durante Moisés e Elias, quando Moisés e Elias estiver aqui na terra, Apocalipse 11, vai ter uma segunda vinda para o judeu, mas ali, na batalha do Armagedon, vai acontecer a terceira vinda. Cristo vai descer com a sua noiva para prender o diabo. Porque, irmão, o reino do milênio só vai começar depois que o diabo é preso. Agora, veja só aqui, ó. Apocalipse capítulo 20, versos 1 ao 3. Veja o que é que a Bíblia diz aqui, ó. E vi descer do céu um anjo. Esse anjo aqui, irmão, é Cristo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não enganar as nações até que os 1000 anos se acabe. E depois importa que seja solto por mais um pouco de tempo. Então você veja que diz aqui, ó. E lançou no abismo, e ali, e o encerrou, e pôs selo sobre ele, mas não engane as nações. Porque você veja que ele já vinha enganando as nações. É isso que o Mombrana leu, que eu lemos aqui na mensagem, é de satânico, que através da era da igreja de Laodiceia, o diabo usa ela, como usou Eva, para enganar Adão. Ele usa a era de Laodiceia, que é cega, miserável e nua, que expulsou Cristo de fora. Laodiceia, na sua esfera espiritual, ela acabou em 63, porque ela expulsou Jesus de fora dela. Ela continua aí como religiosa e política, tanto política religiosa como política comum. Laodiceia continua, mas Laodiceia acabou-se. Laodiceia virou um caos. Então o diabo usa a era de Laodiceia para enganar as nações. Então agora, quando Cristo vem na sua terceira vinda, ele aprende o diabo, para que ele não engane mais as nações. Agora vamos ver o que é que o Mombrana diz aqui, ó. Mensagem, livro God, volume 3. Livro Conduta e Ordem Doutrina, volume 3. Eu vou ler aqui na página 511. Página 511 do livro Conduta e Ordem Doutrina da Igreja. 511. Para saber, irmão, que tipo de prisão foi essa que Cristo prendeu o diabo. Parágrafo, página 111. Página 511, parágrafo 150. Parágrafo 150 da página 511 do livro Conduta e Ordem Doutrina, volume 3. Veja o que é que o Mombrana diz. Então, será naquele dia, aí ele diz assim, sábado. Por que ele diz sábado aqui? Porque o sábado é o 7º dia e o sábado tipifica o milênio. Aí ele diz assim, ó, será naquele dia, sábado, quando a igreja não lutará mais contra o pecado. Quer dizer, será naquele dia, no milênio, quando a igreja não lutará mais contra o pecado. Satanás será amarrado por um pequeno tempo. E esse pequeno tempo, irmão, é 1000 anos. Meu Deus. 1000 anos, porque suas vítimas estarão todas no inferno. Peraí, irmão. Você veja que o Mombrana está dizendo que as vítimas, quer dizer, todos os filhos do diabo estarão no inferno. Aí Mombrana diz, ó, a igreja que está sobre a terra é redimida, está bem na presença de Cristo. Essa igreja que está chamando aqui é a noiva. Então ela não tem ninguém, então ele não tem ninguém com quem possa trabalhar. Irmão, fizeram uma pergunta para o maior pregador que nós temos aqui no estado da Paraíba, no Nordeste. Eles dizem
que ele é o maior pregador do Nordeste. Um chega a dizer que é até do mundo. Perguntaram para ele que no milênio ia ter carro, ia ter moto, ia ter bicicleta, ia ter essas coisas. Eles que ia ter. Não, vai ter. Vai ter transporte, vai ter carro, vai ter metrô, vai ter avião. Aí pergunta, mas por que vai ter isso no milênio, pastor? Sabe por quê? Porque vão conseguir algumas pessoas de várias nações, vão conseguir sobreviver à batalha do Armagedon. Então elas vão entrar no milênio vivo, então elas vão fazer essas coisas. Mas veja o que Qumran diz assim, ó. Olha o que Qumran diz. Satanás será amarrado por pequeno tempo, 1000 anos, porque suas vítimas estarão todas no inferno. E os seus, tanto as vítimas do diabo e os seus estarão todas no inferno. Ele diz, a igreja que está sobre a terra é redimida, está na presença de Cristo. Então, ele quem Satanás, não tem ninguém com quem possa trabalhar. Então, aí diz assim, então, não é uma corrente, como eu disse, uma corrente de madeira, é uma corrente de circunstância. Quer dizer, o diabo ele vai ter estar lá no milênio vendo Cristo reinar, mas ele não vai fazer nada, porque os seus não vão estar lá, irmão. No milênio só vai ter Cristo, só vai estar lá Cristo, a noiva e os 144 mil. E eu vou abrir um parênteses aqui de outro grupo que também vai ter lá. Só vai ter 4 grupos lá no milênio, 4. Esse terceiro grupo aqui eu vou deixar para um próximo assunto que nós vamos falar sobre isso aqui. Então no milênio só vai estar Cristo, os 144 mil, a noiva e esse outro grupo misterioso, somente. Mas o resto não vai estar, não, essa coisa que vai sobreviver, o único grupo, o único povo que vai sobreviver à batalha do Armagedon, irmão, que vão passar vivo para o milênio, é os 144 mil. Essa doutrina é falsa. Isso que os pregadores da mensagem, eu tô falando dos pastores da mensagem, fala que vai isso, é tudo conversa, porque eles não estão lendo a mensagem de uma forma correta, irmão. E por não ler a mensagem de uma forma correta, eles não estão recebendo a revelação da forma correta. Veja que Qumran diz, Satanás será amarrado por um pequeno tempo, 1000 anos, porque suas vítimas estarão todas no inferno. A igreja que está sobre a terra é redimida, está bem na presença de Cristo. Então ele não tem ninguém com quem possa trabalhar. Então, não é uma corrente, como eu disse, uma corrente de madeira, é uma corrente de circunstância. Não tem nada que ele possa fazer. Ele estará sem, ele quem? Satanás, estará sem ajuda, sem esperança, simplesmente esperando pela ressurreição das matérias. Então eles serão separados como ovelha dos bodes. Então você veja, o diabo vai passar 1000 anos esperando a segunda ressurreição. Porque durante o milênio, irmão, ele não vai poder fazer nada, porque os dele não estão lá, irmão. Cristo vai tirar o poder dele. Cristo vai, irmão, Jesus vai dar uma aula para o diabo como reinar. Porque nós sabemos, segundo a Bíblia, o mundo jaz do maligno. Quem reina o mundo é o diabo, irmão. Ele mostrou isso em Mateus capítulo 4. Ele levou Jesus para o monte e mostrou aqui, todo o reino aqui eu domino. Mas só que o diabo não sabe reinar. E durante o milênio, Jesus vai dar uma aula para Satanás como se reina. Meu Deus. Ou esses pregadores que nós temos da mensagem estão muito longe da realidade. Estão muito longe. Sabe por quê, irmão? Porque eles não seguem o que o profeta ensinou. Eles não seguem a linha. Eles não seguem o que o irmão Brana estabeleceu. O irmão Brana disse, estude as fitas, meus queridos. Estude as fitas, porque através dela elas te darão revelação. Mas o que acontece? Eles não estudam as fitas. O negócio desses pastores é só criar grupo. Não. Eu sou da terceira etapa, da terceira puxada. É, irmão.
Mas tá ali, ó. Mas ele coloca uma cerca e quem tá lá no grupo dele não pode sair pro outro, não. Que terceira puxada é essa? Que abertura da palavra é essa? E a maioria desses pastores, 90% dos pastores aqui no Brasil, não são nicolaíta. São tudo nicolaíta. E essa doutrina, Deus aborrece. E as pessoas que fazem parte dessa doutrina estão tudo marcado com a marca da besta. Meu Jesus. Meu Jesus. Só Jesus tem misericórdia de nós. Só Jesus tem misericórdia de nós, meu irmão. Agora, deixa aqui, irmão, eu entrar num ponto que é muito interessante, que é muito importante, que nós precisamos saber, irmão, quem são essas nações. Porque a Bíblia está dizendo aqui no capítulo, no versículo 7 e 8, que quando, o irmão Branco está dizendo aqui, ó, que ele vai esperar, ele vai dizer, ó, o irmão Branco assim, olha o que o irmão Branco diz assim, olha só. Ele estará sem ajuda, quer dizer, falando sobre o diabo, e sem esperança. E ele vai ficar o quê? Esperando pela ressurreição das matérias. Então a gente precisa saber, irmão, quem são essas nações que será enganada depois do milênio, porque eu acredito que essas nações não vão viver no milênio. Nós precisamos saber, irmão, de quem são essas nações e de onde ela vem, porque do milênio ela não vem, não. Não. Que tipo de reino é esse, irmão? Que Cristo que vai reinar junto com a noiva, com os 144 mil? O diabo vai ficar amarrado, o diabo vai ter uma aula, ele vai ter uma aula de como reinar, que ele não sabe. E depois quando terminar o milênio, o diabo vai enganar essas pessoas que vêm no milênio. Isso é doutrina falsa, irmão. Então, irmão Jailson, de onde vêm essas nações e quem são essas nações? É isso que nós precisamos saber, irmão. E o sétimo anjo, que se encontrou com o sétimo anjo celestial. Irmão, o sétimo anjo terreal, que é o irmão Brana, no dia 28 de fevereiro de 63, ele se encontrou com o sétimo anjo celestial. O sétimo anjo da terra se encontrou com o sétimo anjo celestial. E esse sétimo anjo celestial é o próprio Jesus Cristo. E quando esse sétimo anjo terrenal se encontra com o sétimo anjo celestial, o sétimo anjo celestial entrega para ele o sétimo selo. O selo misterioso. Meu Jesus. Entrega para ele o livro. Que durante 2000 anos os mensageiros, os reformadores tentaram ver alguma coisa nesse livro, mas não conseguiram. Mas quando chegou no dia 28 de fevereiro de 63, Jesus Cristo toma o livro da mão do que está sentado no trono, sabe? E desce e se encontra com o sétimo anjo da terra e diz, toma aqui o livro. E o sétimo anjo pega o livro e entrega para o seu povo. Irmão, o sétimo anjo terreno, ele comeu o livro. Ele foi que comeu o livro. Nós comemos por representação. Existe uma doutrina aí, irmão, que diz que a noiva começou no ano 2000. Isso é falso. Isso é marca da besta. Esse homem que prega isso está com a marca da besta. Ele tem o nome na testa, Vigário Filidei, 666 na testa dele. Porque quem comeu o livrinho de Apocalipse, capítulo 10, versículo 8, o irmão Brando disse que foi o profeta do Novo Testamento. E no Novo Testamento, na dispensação da era gentia, só teve 2 profetas. O primeiro foi Paulo, na era de Éfeso, e o último foi o irmão Brana, na era de Laodiceia. Paulo não comeu o livro, mas quem comeu foi William Brana, o sétimo anjo. Ele que comeu o livro de Apocalipse 10, versículo 8. E eu como o livro por representação. Porque o irmão Brana diz que Deus trata com o indivíduo, não com o grupo. Tem um grupo e Deus pega no meio do grupo o indivíduo ali no grupo e trata com ele. Em cada era,
Deus tratou com o indivíduo. Tratou com Paulo na era de Éfeso. Tratou com Irineu na era de Esmirna, sabe? Tratou com São Martinho na era de Pérgamo. Tratou com Colomba na era de Tiatira. Tratou com Lutero na era de Sardo. Tratou com John Wesley na era de Filadélfia. E tratou com William Branham na era de Laodiceia. Deus vem tratando com... Eu vou falar algo aqui, irmão, que isso vai chocar um pouco, mas isso é verdade. Que você for procurar nas mensagens, você vai encontrar isso. O irmão Branham ensina na era de Sardo que o livro da vida, ele tem duas seções. É um livro só, com duas seções. Primeira seção tem o livro da vida do Cordeiro e o livro da vida. Agora, o irmão Branham diz no terceiro selo e também no primeiro selo que durante as eras o livro estava fechado. Mas quando chega em Apocalipse 10, o livro é aberto. Ele diz que esse livro, do capítulo 5 de Apocalipse, é o mesmo do capítulo 10. A diferença é que no capítulo 5, quer dizer, durante as eras da igreja, ele está fechado. Quando chega no capítulo 10, ele abre. Se abre. É por isso que quando você vai ver no capítulo 20 de Apocalipse, ali quando chega no julgamento final, do versículo 11 em diante, vocês vão encontrar, você olha aqui, ó, Apocalipse capítulo 20, verso 11, diz assim, ó: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Então veja só, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Você veja que a seção do livro da vida do Cordeiro não se abre aqui. Aqui se abre os livros e o outro livro que é o da vida. E por que a seção do livro da vida do Cordeiro não se abre aqui? Porque foi aberto, irmão, em Apocalipse 10. E você sabe quantos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro? Só tem escrito 7 nomes. Aí você diz, peraí, irmão Jair. E os eleitos da noiva? Todos estão escritos ali por representação. No livro da vida do Cordeiro, só está escrito os 7 nomes dos indivíduos que Deus tratou durante 2000 anos. Começando com Paulo e terminando com William Branham. E eu e os demais estamos ali no livro da vida do Cordeiro como por representação. Porque cada eleito de cada dispensação, de cada era, foi representado pelo mensageiro do dia. Essa é a verdade, irmão. Essa é a verdade. Mas vamos aqui adiante. Então, o milênio, Cristo vai reinar e o diabo está amarrado, certo? E Jesus vai dar uma aula a ele. E ele vai esperar a segunda ressurreição. Porque ele não vai fazer nada. O irmão Branham disse que suas vítimas, todas as suas vítimas, e as vítimas do diabo e os seus, ele diz assim, ó, porque suas vítimas, quem são as vítimas? Aqueles que foram usados por ele, estarão todos no inferno, e os seus. Quer dizer, tantas vítimas que foram usadas pelo diabo, e os dele estão tudo no inferno. E o diabo não vai poder fazer nada, porque não tem ninguém ali para ele usar. Cristo tira o poder dele, e ele fica só ali olhando como é que Cristo, recebendo uma aula durante 1000 anos, oh, que aula grande, hein? Durante um milênio, Cristo vai dizer, eu vou te ensinar. Eu não disse a você, lá em Mateus capítulo 4, que ia te ensinar que como reinar as nações, e ele vai dar uma aula para Satanás. Agora, precisamos estar bem perto de terminar agora, eu quero focar nisso aqui. Quem são essas nações e de onde elas vêm, que depois elas serão enganadas pelo diabo? Vamos lá. Aqui no livro Conduta e Ordem Doutrina da Igreja, volume 3, eu quero aqui pegar a página 534. Vamos ver o que é que o profeta ensina isso. E isso aí, irmão, vai derrubar todas essas doutrinas que os pregadores da mensagem inventam. Todas essas doutrinas que eles inventam é falsa.
E tudo que é falso faz parte do número 666. Porque o número 666 representa a falsa doutrina. Olha aqui, ó. Veja a pergunta que fizeram para o profeta de Deus e no dia 30 de agosto de 64. Pergunta 364. Por que Satanás será solto uns pouco após os 1000 anos de Apocalipse 20? Olha a pergunta que está para o irmão Brana. Por que Satanás será solto? Você veja que ele é amarrado antes de começar o milênio e depois, quando o milênio termina, ele é solto. Agora, por quê? Por que ele é solto? E quem são essas nações e de onde elas vêm que ele vai enganar depois do milênio? Porque antes do milênio, o diabo vem enganando o povo aí, usando a era da igreja para enganar o povo. E ele engana de várias maneiras. Para os pastores da mensagem, que são unicistas e nicolaítas, e outros creem na doutrina do prei, outros creem na doutrina da ressurreição isolada, o diabo engana com essas coisas. Olha, ele diz assim, ó: ei, a era não acabou ainda não, viu? Essa história que estão pregando aí que a era acabou, isso é conversa, ela continua aí. Laodicea continua. Ele diz mais assim, ó: olha o que o diabo diz para esses ministros. Ei, o irmão Brana vai ter de ressuscitar para revelar o sétimo selo, que o sétimo selo não foi revelado. Ele tem de ressuscitar para cumprir a visão da tenda, porque a visão da tenda não cumpriu. E isso que é o diabo fica enganando esses homens usando a era da igreja. Enganando eles. E como eles são nicolaítas, eles vão indo no engano do diabo. Aí o diabo é preso. Porque o irmão Brana diz que as suas vítimas e os seus estão tudo no inferno. As virginessas estão na sepultura. No milênio só vai estar Cristo, a noiva, os 144 mil e o outro quarto grupo. Que esse grupo aqui eu não vou revelar quem é. Não, eu vou deixar isso para um futuro assunto. E o diabo não vai ter ninguém ali para enganar, fica lá, recebendo uma aula de Cristo, como reinar. Agora pergunta para o irmão Brana: por que Satanás será solto um pouco após os 1000 anos, após o milênio? Aí o irmão Brana responde. Olha o que o irmão Brana responde. Porque ele será solto. Aí diz assim: é para ir e juntar o seu povo. Então, irmão, quem são essas nações que está aqui, ó? Olha aqui, ó. Apocalipse 20, verso 7. Acabando os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Verso 8. E enganará as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. Essas nações, Mombrana diz assim, ó: porque ele será solto é para ir e juntar o seu povo. Então essas nações, irmão, que serão enganadas depois do milênio, é o povo dele, de quem? De Satanás. Agora, de onde eles vêm? Aí Mombrana diz assim, ó: porque ele será solto é para ir e juntar o seu povo na segunda ressurreição. Então veja só, irmão, essas nações que será enganada pelo diabo são o povo do diabo e elas vêm na segunda ressurreição. É por isso que o irmão Brana diz que ele vai ficar esperando. E sem esperança, esperando pela ressurreição da matéria. Ele vai ficar 1000 anos esperando o seu povo ressuscitar na segunda ressurreição. Meu Jesus. Veja aí, irmão, como põe por terra todas essas doutrinas que os homens inventam dentro da mensagem. Por que será Satanás solto um pouco após os 1000 anos? Porque ele será solto? Para ir juntar o seu povo na segunda ressurreição. Porque Satanás tem que passar pelo julgamento também. Meu Jesus. Ei, Satanás tem que passar pelo julgamento também. Vê? Ele tem que ser condenado. Meu Deus. Olha aí, meu irmão.
Quem são essas nações que serão enganadas pelo diabo? É o povo dele, é o próprio povo dele. E de onde elas vêm? Da segunda ressurreição. Então isso, irmão, bota por terra todas essas doutrinas que são criadas dentro da mensagem da hora. Que as virgens vão reinar no milênio. Não, isso tudo derrubou tudo isso, irmão. Tudo isso que esses homens inventam por aí é falsa doutrina. E falsa doutrina significa que esses pregadores estão marcados com o número 666 na testa. Eles estão tomando o lugar do mensageiro. E estão interpretando a Bíblia e a mensagem do jeito que eles querem fazer. Irmão, o irmão Brana disse que tem 3 coisas que nós, os pregadores, podemos fazer. É aplicar mal as escrituras, interpretar mal as escrituras e deslocar mal as escrituras. E esses pregadores da mensagem, a maioria deles, que são unicistas, que são nicolaítas, eles fazem essas 3 coisas. Eles interpretam mal, eles aplicam mal e deslocam mal a mensagem da hora. Mas veja, irmão, veja de onde serão essas nações. Essas nações que serão enganadas pelo diabo depois do milênio são o povo de Satanás, o próprio povo dele, que vão ressuscitar na segunda ressurreição, porque o irmão diz que o diabo tem de ser julgado. Ele também tem de passar pelo julgamento, porque ele também tem de ser condenado. Oh, meu Deus. Meus irmãos, que Deus nos ajude, irmãos. É muita coisa, mas aí está. Essa é a revelação do dia. Eu não aqui nem aumentei, nem diminuí. Eu falei aquilo que o 7º anjo, que se encontrou com o 7º anjo celestial, e o 7º anjo celestial entregou para o 7º anjo terrenal o livro, e o 7º anjo terrenal veio e depois entregou para o povo, para o resto dos eleitos. E nós estamos aqui, irmão, com esse propósito, só falar aquilo que está nas fitas. O irmão Brano diz, diga o que está nas fitas, porque não sou eu, é ele. Tá bom, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, Deus nos ajude. Eu peço que os irmãos continuem orando por mim, para que Deus me dê capacidade e condição para eu continuar nesse trabalho aqui. Tá bom, meus queridos? Tá bom? Que Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, certo? Aperte, dê o like e também aperte o sininho para você receber todos os vídeos quando a gente colocar no canal, tá bom? Que Deus abençoe, um forte abraço e shalom para todos vocês e até a próxima no nome de Jesus.